Deixa eu ver a animaçãozinha. Você gostou da animação? Animaker. Vem cá, tá passando a animação? Tá? Ah, agora. Pô, tá com um delay enorme. Gostou? Beleza, vamos começar. Fica aí, viu? Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso processo de formação em tecnologias educacionais, a nossa segunda fase, né, de formação de professores em tecnologias educacionais. Eu sou a professora Simone Santos Silva e hoje eu vou fazer a live de apresentação, né, desse início, desse recomeço da nossa formação de professores em tecnologias educacionais. E, primeiramente, agradecer a todos vocês, né, pelo apoio aí, por estarem aí acompanhando o meu trabalho, acompanhando meus vídeos. Eu já coloquei, logo quando eu abri o link da live, o link do WhatsApp para quem não está no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui em cima, né, nos comentários. E, enfim, a gente tem o grupo do WhatsApp, a gente tem o canal, né, para quem não está seguindo ainda, procurar seguir o nosso canal aí. Estou precisando de seguidores, por favor, compartilhem com outros professores, porque a temática das tecnologias digitais na educação é uma temática que vai ser discutida ainda por um bom longo período de tempo. Por que eu digo isso? Porque mesmo que a gente retorne às aulas presenciais, que é o plano, né? Que se retorne às aulas presenciais em breve, não vai ser como antes, né? Acho que todo mundo já entendeu isso. Pai, mãe, estudante e professor. Não vai ser como antes. Porque a gente vai ter aí que reduzir bastante o número de estudantes da sala de aula e essa redução vai nos levar a continuar com o ensino remoto, né? Porque para a gente poder atingir esse aluno que vai estar em casa num rodízio, que vai estar em casa por outras questões, a gente vai ter que manter o ensino remoto. Então, é interessante que nós, professores, continuemos a ter formação, a ter essa interação e continuamos a produzir material, né? Porque a educação remota ela não vai deixar de existir porque as aulas vão retornar. Até mesmo porque a gente vai ter um quantitativo menor do que a gente está acostumado dentro da sala de aula, tá bom? Então, para aqueles que chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos, né? Uma excelente noite para todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por serem a audiência do meu canal, por serem a audiência da minha live. Eu passei uma animação logo no início, algumas pessoas viram, outras não. Então, eu vou repassar essa animação
O que que eu vou passar essa animação? Essa animação foi feita por tarde. Eu estou começando a ensaiar, produzir mini animações. Essa daí tem 30 segundos, mini mesmo, tá? Então, para que que eu estou fazendo isso? Porque a próxima edição desse processo de formação, né, a nossa terceira fase, eu pretendo estar trabalhando com vocês a produção de animação, a produção de objetos digitais de aprendizagem, os ODAs da primeira fase, quem lembra aí? Então, eu pretendo estar produzindo objetos digitais de aprendizagem, produzindo animações, e eu já estou meio que me aventurando neste campo. Então, eu vou passar aqui para vocês de novo, para quem não viu, poder ver e poder avaliar, né? Aí o meu trabalho aí como animadora. É simples, mas para a primeira animação deu trabalho, viu? Deu muito trabalho. Matheus. Bem, como foi apresentado na animação, os nossos temas a serem discutidos, um deles, né, vai ser a produção de videoaulas, né, que tanto tem sido falado aí, né, tem aí várias paródias, várias brincadeiras envolvendo os professores gravando videoaulas para os seus estudantes. Tem aí um monte de pessoas falando sobre isso, porque realmente de uma hora para outra o professor teve que virar um videomaker, né? Produzir seus vídeos, transmitir seus vídeos, e nem todo mundo estava preparado. Tem algumas pessoas que estão preparadas, né? Já fazem vídeos, já trabalham com a linguagem fílmica, mas tem outras pessoas que não. Eu mesma, eu comecei a fazer live na primeira fase, eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Então, assim, teve lives muito boas, teve lives não muito boas, sim, mas a gente vai fazendo, porque o feito é melhor que perfeito, né? Isso daí é uma frase que meu professor orientador repete muito, que o feito é melhor que perfeito. Então, faça. Então, nessa formação, a gente vai falar de videoaula, tá? Da gravação de videoaula. Quais as técnicas que você pode utilizar para gravar uma videoaula, tá bom? Agora, tenha sempre na sua cabeça que o feito é melhor que perfeito, tá bom? Então, não ficou boa, grava de novo. Não ficou boa, grava de novo. Não ficou boa, você vai ficar igual os bonequinhos do primeiro momento da animação, estressado. Porque você vai gravar e não vai conseguir chegar a uma perfeição. Então, feito é melhor que perfeito. Você faz e depois você aprimora, tá bom? Então, pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa live, né? Eu vou apresentar para vocês, além de videoaula, o que mais que a gente vai tratar nesse processo formativo, aqui nessa segunda fase do nosso processo formativo. Mas antes de ir tratar sobre esse tema, eu vou me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Tem alguém aí que não me conhecia, que não tinha acompanhado a primeira fase? Por favor, coloca aí no chat se tem alguém que é a primeira vez que está vindo aqui, que está acompanhando o nosso processo de formação. Bem, um breve histórico meu, né? Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia. Sou especialista em Saúde e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Pernambuco.
sou especialista em educação ambiental, sou especialista em gênero e sexualidade na educação e sou aluna regular do programa de pós-graduação Gestão em Tecnologias Aplicadas à Educação, Gestec, na UNEB, tá bom? Então, esse é o meu pequeno currículo, tá, de apresentação, porque é bom vocês saberem, né, que vocês estão participando desse processo formativo e esse processo formativo faz parte da minha pesquisa de mestrado, tá bom? Então, algumas pessoas perguntam, tem certificado? Eu não estou certificando porque essa formação, ela faz parte de uma pesquisa, ela não é um curso de extensão da universidade. Poderia se transformar no curso de extensão da universidade? Poderia, né? Isso vai depender de quem? Isso vai depender do programa e do meu orientador. Mas, por enquanto, como não tem nada definido, eu não posso prometer certificação para vocês, tá bom? Então, vamos ao tema, né? Antes de tratar dos organogramas, passar para vocês aí os nossos contatos, o nosso grupo no WhatsApp, tá? O link tá aí nos comentários, bem acima, que eu coloquei logo quando começou. E o nosso canal do YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, por favor, tá bom? Então, vamos ao organograma da formação. Esse foi o organograma da primeira fase, tá bom? Então, na primeira fase, a gente teve 5 módulos, 5 semanas de formação, onde a gente tratou de plataformas digitais, né? A gente falou de Google for Education, falou de Portal do Professor, falou de Geek Games, que é a plataforma brasileira, falou de YouTube. Falamos também de gamificação na educação, apresentei para vocês o Kahoot, Socrates, Plickers, Quizlet. Teve o módulo 3 com produção de recursos audiovisuais, então a gente ativou o seu canal do YouTube. O seu canal do YouTube ele vai ser muito usado nessa fase agora, tá bom? Você ativou o seu canal lá na primeira fase e agora você vai colocar vídeos no seu canal. A gente falou de Vimeo, que é uma plataforma com os mesmos moldes do YouTube, mas menos conhecida. Falamos de PowerPoint, falamos de webinários. Teve um módulo só para a plataforma Google for Education, que eu apresentei vários aplicativos, foi muito bom. E teve o último módulo que a gente falou de tecnologias assistivas, né? Então, essa primeira fase foi bem completa, tá? Se você não teve acesso à primeira fase, todos os vídeos relacionados tá lá no meu canal. Estão todos disponíveis para você assistir. Todas as lives estão disponíveis lá para você assistir. Então, a Márcia Braga, o Wagner Fontes é a primeira vez, a Juliana Santos também, a Cláudia Guerra, Maria Eunice, a Alda Simone. Beleza, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos. O Augusto Souza também é a primeira vez. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso processo de formação. Enfim, então agora a gente vai apresentar a nossa segunda fase, tá? O que é que vocês vão ver nessa segunda fase aqui comigo? Então, a gente tem 4 módulos. O módulo 1 é criando apresentações incríveis. A gente vai trabalhar com Emaze e Prezi, tá? São 2 softwares de criação de apresentações online. No módulo 2, a gente vai falar de gravação e edição de vídeos. A gente vai falar de Loom, Camtasia, Shortcut. Então, você vai gravar o seu vídeo e vai editar o seu vídeo, tá bom? Utilizando esses recursos aí. No módulo 3, gravação de videoaula, que está estressando tantos professores, meu Deus, está deixando os professores tão estressados. A gente vai falar de roteiro e de técnicas, tá? Não basta só ter uma boa webcam ou ter um bom computador para fazer essa gravação. Você tem que ter técnicas para você fazer uma boa gravação e não precisar ficar toda hora gravando a mesma videoaula, tá bom?
Módulo 4, a gente vai falar de recursos de interação, o Whereby e o Mentimeter, tá? Por que que é importante falar de recurso de interação? Se você está dando aula, ensino remoto, educação remota, como é que eu sei que aquele indivíduo que está ali do outro lado assistindo aquela videoaula, assistindo aquela live, ele está ali interagindo de verdade? Então, esses dois recursos que eu vou apresentar para vocês, o Whereby e o Mentimeter a gente vai usar hoje para você ver como é que ele funciona, tá bom? Na verdade, a gente não vai usar hoje, não, a gente vai usar agora. Eu vou trazer para vocês o Mentimeter para vocês entenderem, tá bom? Como é que funciona. Então, como é que a gente usa o Mentimeter? Da seguinte forma, vocês vão fazer a delicadeza de entrar nesse site aí agora, tá bom? Como é que eu vou entrar nesse site se eu tô assistindo a live, Simone? Você abre outra aba, tá? Se você tá no seu PC, se você tá no seu notebook, se você tá no seu smartphone, você abre outra aba e vai nesse site aí que eu coloquei para você, o www.mente.com. Quando você chegar nesse site aí, vão te pedir um código, tá? Esse é o código para você entrar na interação que a gente vai fazer essa noite. Tem duas questõezinhas para você lá, tá bom? E eu tô esperando que você responda. Então, essas questões estão relacionadas a esse processo de formação e também ao contexto atual, né? Esse contexto atual que a gente está vivenciando aí, de tanta coisa atípica, né? Isolamento social, pandemia, educação remota, desmatamento, é tanta coisa que eu gostaria de saber como você está se sentindo, tá bom? Então, vai lá, por favor, no site do Mente, utiliza esse código e participa da nossa pesquisa, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês o que é que eu tô vendo lá, tá bom? O que é que vocês vão ver lá no Mente, tá bom? É isso aqui, ó, que vocês vão ver. Vocês vão ver essa primeira questão, que é utilize duas palavras que definem como você está se sentindo em relação ao contexto atual. Então, você vai usar duas palavras, tá? Que vier à sua cabeça. E depois você vai me responder o quanto você está comprometido com a segunda fase de formação de professores em tecnologias educacionais. Beleza? Então, você vai responder essas duas perguntinhas e vai voltar aqui para o nosso bate-papo aqui da nossa live, beleza? No final da live, eu vou compartilhar os resultados com vocês. Eita, já tem gente lá, hein? Já tem gente que já entrou e já respondeu. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, que já tem gente lá respondendo, viu? Já vi aqui. Bora, pessoal, entra lá para responder, para a gente poder interagir. O Mentimeter é um recurso de interação. Então, se você estiver fazendo uma live com seus estudantes, ou até mesmo você pode fazer uma videoaula, e no final da videoaula você pode botar o link de uma pesquisa, né? Para o aluno responder a respeito daquela videoaula. Se aquele conteúdo foi relevante, se ele conseguiu aprender. Então, eu estou te mostrando aí um recurso bem interessante para você interagir com o seu estudante. Beleza? Então, eu vou deixar vocês respondendo, tá bom? E no final da live a gente vai ver o que é que aconteceu, beleza? O código, pessoal, estão pedindo o código, é 601030. Já botaram aí no chat, o Matheus botou aí no chat. Obrigada, Matheus. Boa noite, Adriana. Adriana, minha colega do mestrado, tá sempre aqui me dando apoio. Muito obrigada, Adriana.
professora de matemática, muito querida, colega muito querida. Então, pessoal, eu já apresentei para vocês o nosso tema dessa segunda fase, que basicamente vai girar em torno de vídeos e de videoaulas, mas a gente começa essa segunda fase falando de apresentações incríveis. E aí, para fazer essas apresentações incríveis, a gente tem no módulo 1 criando apresentações incríveis com o Emaze e o Prezi. O Emaze e o Prezi, eu não sei se vocês já conhecem, né? São dois softwares de apresentações online. Então, funciona da seguinte forma: você pode utilizar suas apresentações PDF, em PowerPoint. Então, como é que funciona isso? Todo professor tem muita apresentação no computador, né? A gente sabe disso. Eu mesmo tenho uma porrada de apresentação. Então, como é que vai funcionar? Você se cadastra, os dois pedem cadastros, mas é um cadastro bem simples, tá, pessoal? Eu fiz um vídeo explicativo para vocês, em que eu estou explicando como é que é esse cadastro, tudo direitinho, não tem segredo. Você entra, faz o seu cadastro e começa a utilização. Bem, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu só faço o cadastro na parte gratuita, né? Eu não pago por esses aplicativos aí. Por quê? Porque os valores são em dólar, gente. Não tem condição, tá bom? Então, eu fico na parte gratuita, utilizo muitos recursos, quase todos os recursos, né? Agora, a sua apresentação, se você também for ficar na parte gratuita como eu, vai ficar disponível para o público. Então, eu chamo a atenção o que você vai postar, tá bom? Não poste dados pessoais seus nessas apresentações, poste o mínimo de informação possível, tá bom? Porque fica na rede, né? Na verdade, fica na nuvem desses softwares. Ou seja, fica na rede, disponível para todo mundo. Então, você faz lá uma apresentação sobre arte contemporânea. E aí você coloca imagens de quadros que você pintou, né? Digamos aí, um professor de artes que produza quadros, esculturas. E aí você coloca lá, né? E aí alguém pega essa imagem e põe numa apresentação sem dar o crédito. Aí você vai ficar chateado. Mas, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, você tem que entender que tem o seu ônus e tem o seu bônus. Para utilizar de graça, só existe essa opção de você deixar disponível lá no ambiente, na nuvem desses dois. O Emaze, ele é bem interessante porque ele tem templates 3D. Então, vai dar aquele visual, né? Totalmente diferente do PowerPoint, que é um visual bem bacana. E o Prezi, ele trabalha muito com uma sequência, sabe? Uma sequência de passos, um tópico leva a outro, existe uma continuidade nas ideias, é bacana também. Como é que a gente vai trabalhar nessa segunda fase do nosso processo de formação? A gente vai trabalhar com um ambiente virtual de aprendizagem. Como assim? Vocês vão ser direcionados para um ambiente virtual de aprendizagem, que eu vou colocar aqui para vocês, já está lá construído, a atividade de vocês já está lá esperando por vocês, tá? Que é esse aqui, tá? Eu fiz uma Google Sala de Aula, e lá, para você ter acesso à Google Sala de Aula, é por esse código aqui, tá bom? L4TCWIZ. L4TCWIZ. Então, a partir desse código, você vai. Aí o pessoal vai reclamar, né? Ih, tá cheio de código hoje, é código de Mentor, é código de sala de aula. Tá cheio de código hoje, mas esse código da sala de aula você vai copiar. Eu tô botando ele aqui, né?
no nosso no nosso no nosso chat. Eu estou disponibilizando ele para você acessar a nossa sala de aula e fazer parte do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Como é que vai funcionar? Quando você entrar lá no Google Sala de Aula, você vai ver a apresentação. Peço que você se apresente, tá bom? Por que que é importante que você se apresente? Para a gente se conhecer lá no ambiente, tá? Só seu nome, sou professor, sou professora, sou professor de história, sou professora de inglês, sou professora de artes, não sou professor, sou gestor de escola, sou coordenadora pedagógica, então, enfim, é só isso que eu quero, que você bote seu nome e bote sua função. E se quiser colocar qual a sua demanda por essa formação, o que é que você espera? Eu espero aprender mais sobre videoaula, porque eu busco, né, fazer videoaula para os meus estudantes, fazer vídeos, enfim. Então, você coloca rapidamente uma coisa bem sucinta, tá bom? Vou colocar de novo aqui o código para que vocês possam. Faltou 4. Ih, foi mesmo, Adelton. Faltou 4. Vou colocar de novo para que vocês peguem aí o código e vocês possam acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Por que que essa formação vai ter um ambiente virtual de aprendizagem? Porque na outra formação isso foi pedido pelos professores. Os professores que fizeram parte da primeira fase, agora o código tá certo aí, tá bom? Os professores que fizeram parte da primeira fase, eles responderam um questionário, né? Feedback da formação. E nesse feedback, eles colocaram que eles gostariam que tivesse um espaço, né, um ambiente com atividades e que essas atividades elas pudessem dar a oportunidade do professor colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo comigo no processo de formação. O Adelton e a Alda estão querendo saber onde é que usa o código 601030. Eu vou colocar aqui o endereço onde vocês têm que ir, tá bom? O código 601030 você vai usar no Ment, tá bom? Eu estou colocando aqui para vocês irem lá e responderem 2 perguntinhas para mim, por favor, relacionada a esse processo de formação. 601030 aqui, eu estou colocando aí no chat, tá bom? Então, pessoal, eu já vou trocar, porque eu acho que já deu tempo, e o código da Google Sala de Aula tá lá no chat, tá bom? O L4TCWIZ é o código da nossa sala, Google Sala de Aula. Eu espero que quando terminar aqui, vocês já entrem lá no ambiente, se apresentem e já vejam 2 atividades que tem lá para vocês. Quais são as atividades que tem lá para vocês? Uma atividade para você criar uma apresentação no Emaze e uma atividade para você criar uma apresentação no Prezi. Para isso, tem um vídeo. Nesse vídeo, eu estou explicando como é que você vai criar essa apresentação. Os 2 programas são bem intuitivos. Então, rapidamente você faz a sua inscrição e rapidamente você também consegue começar a utilizar, tá bom? Porque ele já fala logo. A Soraya está perguntando como acessar a sala do Google Sala de Aula, Soraya. Você vai pela sua conta Google, Soraya. Se você tem Gmail, você vai pelo seu Gmail, você acessa lá os aplicativos que tem do lado do seu Gmail, aqueles quadradinhos, os 9 quadradinhos, você clica ali, aí vai aparecer todos os aplicativos da plataforma Google for Education e vai aparecer lá o Google Sala de Aula. Você clica e aí vai vir a opção participar
de uma sala de aula e aí você coloca o código que você vai estar participando da nossa sala de aula. Qualquer coisa, Soraya, entra no nosso grupo, que o link está aí em cima nos comentários, que eu vou te guiando lá pelo grupo, vou tirando suas dúvidas, tá bom? O grupo do WhatsApp, o link está aí em cima. Então, pessoal, essa formação, vocês vão assistir vídeos, né? Vão assistir apresentações minhas, mas também vão colocar a mão na massa. Vão fazer as coisas. Por quê? Porque isso foi uma grande questão colocada para mim na primeira fase. Os professores colocaram para mim, através dos questionários de feedback, que eles queriam fazer algo, que eles queriam produzir. Então, agora você vai produzir dentro desse ambiente. E depois que eu produzir, Simone, eu vou olhar a sua apresentação. Eu vou olhar a sua apresentação e vou dizer, poxa, massa, melhore assim, ou já tá bom, já dá para você fazer essa apresentação e compartilhar com seus estudantes. Então, essa apresentação deixa de ser aquele PowerPoint difícil de você passar para os estudantes, porque tem que passar via e-mail, é pesado, não vai, porque tem muita foto, porque tem muito slide. E aí você já passa o link. Quando você cria uma apresentação dessa num software desse, no Prezi ou no Emaze, a sua apresentação vai ficar lá, na nuvem. Então, você só vai compartilhar o link com o seu estudante. Você não vai mais ter que mandar via e-mail, ter que gravar para passar para... Nada. Você compartilha o link com seus estudantes através de um grupo do Telegram ou através de um grupo de WhatsApp, e você vai e utiliza com seus estudantes essa apresentação já pronta. E essa apresentação pode ter vários slides, várias fotos, pode ter vídeo, pode ter áudio. Então, é algo muito mais rico, muito mais amplo que o PowerPoint te oferece hoje, tá bom? Então, eu acho interessante vocês tentarem conhecer o recurso e tentarem já utilizar. Então, por isso que eu coloquei as atividades para vocês fazerem lá no Google Sala de Aula. E essa atividade, ela abriu hoje, na verdade, ela abriu agora, às 19 horas, e ela vai fechar no domingo, às 23h59. Então, de hoje até domingo, 23h59, você tem para fazer uma apresentação no Emaze, e uma apresentação no Prezi. Ah, como é que você vai ver a minha apresentação? Você vai disponibilizar o link para mim. Você vai disponibilizar o link da sua apresentação lá nos comentários da atividade. E aí, a partir desse link, eu vou entrar e vou olhar a sua apresentação, tá bom? Lembra vocês, para o link ser produzido, você tem que salvar a apresentação lá no Emaze, lá no Prezi, tá bom? Então, não se esqueçam de salvar a sua apresentação. Pessoal, agora, eu já expliquei para vocês que esse processo de formação de professores em tecnologias educacionais faz parte da minha pesquisa de mestrado, que é sobre isso, né? Eu proponho uma formação para professores em tecnologias educacionais. E o que acontece? Para propor, não é só apresentar esse processo aqui para mim, não é só a apresentação de recursos tecnológicos, de recursos digitais. Não é só pegar e apresentar um programa, um software, um recurso. É também discutir sobre essa implementação das tecnologias no ensino, tá? Na educação. Hoje, com o contexto que a gente está vivendo da pandemia, não existe outra forma, né? Não existe outra forma da gente ter educação a não ser apoiado pelos recursos digitais. Então, a gente tem aí professores utilizando plataformas digitais, né? Canal do YouTube, enfim, vários recursos estão sendo utilizados hoje,
Fora aquelas instituições que optaram por um canal de TV, como tem algumas instituições públicas, né? Acredito que em Manaus está utilizando um canal de TV, Pernambuco também está utilizando, mas não ocorreu assim com todas. São Paulo também, eu acho que está utilizando um canal de TV e apostilas que são enviadas via correio, mas a grande maioria, né, da rede pública e da rede privada estão se utilizando das plataformas digitais de aprendizagem, estão se utilizando dos canais de YouTube, estão se utilizando muito do Google, sala de aula, enfim. Então, não basta só eu apresentar o recurso para você, é importante que a gente discuta sobre a implementação dessa tecnologia em sala de aula. Como é que a gente vê a tecnologia na sala de aula? Muitos professores veem a tecnologia em sala de aula como um instrumento. Instrumento para você fazer uma aula mais visualmente mais interessante, para você atrair o estudante. E essa visão instrumental da tecnologia é uma visão rasa, tá? Por quê? Porque coloca a tecnologia como um instrumento. E, na verdade, a tecnologia, quando você vai estudar sobre tecnologia, você vê que tecnologia é mais da criação, da produção, da criatividade, do que somente esse lado instrumental, tá? Esse lado instrumental da tecnologia está muito associado com a visão capitalista, né? Que a tecnologia veio para ampliar a produção, ampliar o acesso, mas, na verdade, a tecnologia ela tem um viés de criação. O Adelton está dizendo que não está encontrando o código lá no Mente, não consigo entrar. Poxa, Adelton, eu vou passar de novo, pessoal, o código aqui, tá bom? Para que vocês, até mesmo porque chegaram outras pessoas, gente, para quem está chegando agora, todos muito bem-vindos, eu preciso que vocês vão num site que é o www.mente.com e coloquem o código de acesso, tá bom? Eu vou tentar dar uma atualizada na página, na minha página lá do Mente, para que eu possa, para que vocês possam ter acesso. O código continua o mesmo, o código não mudou. Então, é esse código mesmo, eu dei uma atualizada lá na página, tá bom? Para vocês poderem ir. Então, você vai, agora você abre uma aba aí, tá? Por favor, vai lá no mente.com, www.mente.com, com esse código 601030, tá bom? Então, você vai lá e a gente vai fazer uma interação, tá bom? A minha proposta é de interagir com vocês através desse site. Ele tem 2 questões lá, tá bom? Essas questões eu preciso que você responda para mim, porque o resultado eu vou apresentar aqui no final da live, tá bom? Então, só tem 4 pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá responder, por favor. 4 não, 9, desculpa. Então, tiveram 9 pessoas que participaram. Para quem chegou agora, ó, www.mente.com. E aí, quando você entrar, você digita esse código 601030
Aí você vai acessar a minha apresentação e vai poder votar lá e colocar lá a sua opinião, tá bom? É muito importante porque o processo, essas ferramentas, esses recursos, eles ofertam uma interação. A Cláudia está dizendo que só respondeu uma pergunta. Volta lá, Cláudia, para responder a outra. São 2 perguntas. Volta lá para responder a outra, por favor. Então, pessoal, continuando o nosso bate-papo, que eu estava falando sobre tecnologia e a influência que a tecnologia está tendo hoje. O Adelto está dizendo que colocou o código da sala de aula. Tá bom, tá certo. Então, a influência que a tecnologia está tendo hoje, atualmente, na nossa educação é muito grande. E acredito que quando a gente retornar à sala de aula, às aulas presenciais, a gente ainda vai continuar com uma grande dependência da tecnologia. A tecnologia ainda vai estar dentro dos nossos percursos pedagógicos, tá bom? Modificando completamente a nossa prática pedagógica. Eu vou trazer um filme para vocês agora, falando sobre exatamente o que eu acredito ser o uso instrumental da tecnologia em sala de aula. Esse filme, ele é bem antigo. Esse filme, ele tem mais ou menos 13 anos que já está aí rodando no YouTube da vida. Eu não sei se vocês já viram, né? Vocês vão se identificar lá na hora. É um videozinho bem curto. A qualidade de imagem não está muito boa porque ele já é um senhor, né? 13 anos na internet é um senhor. Mas o interessante desse vídeo é a mensagem que ele passa, tá bom? Então, vamos ver esse vídeo aí, porque depois a gente vai discutir sobre ele. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Peças de menor e maior importância, as construções que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16.
2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bem, o vídeo é curto, o vídeo é antigo, mas eu acredito que ele traz uma discussão super atual. Então, o que acontece atualmente em muitas escolas? O professor trabalhava com uma metodologia em sala de aula com os estudantes na educação presencial e ele simplesmente transferiu essa metodologia que ele trabalhava lá na sala de aula presencial com seus estudantes, ele transferiu para a sala, o ambiente virtual. Então, isso está acontecendo em muitos lugares. Por que eu sei dizer isso a vocês? Porque eu estou fazendo muitos cursos, tá? Então, nesses cursos que eu estou fazendo, eu acabo tendo contato com pessoas que acabam falando sobre isso. O Adelton tá falando que entrou, mas a pergunta tá em inglês. Não se preocupa não, eu vou compartilhar a tela e até o final vocês vão poder responder lá a nossa enquete, tá bom? Eu vou compartilhar, vou deixar 3 a 5 minutos, aí vocês vão lá no site do Mente, vota e aí no final eu vou expondo o resultado, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Em muitos locais só houve a transferência. O que o professor, a professora fez? Eles faziam um determinado tipo de trabalho com os estudantes na sala de aula e agora eles transferiram para o ambiente virtual. E por que o professor fez isso? Primeiro porque ele foi pego de surpresa. Ninguém estava esperando de uma hora para outra ter que virar um videomaker, ter que fazer videoaula, ter que gravar vídeo de uma hora para outra. Então, foi algo que aconteceu. Segundo, o professor, a professora da educação básica e do ensino superior também não está preparado. Não está preparado não é só formação. Os processos formativos que são ofertados, tanto por prefeituras, estado, secretarias estaduais de educação, ou até o próprio MEC, são processos formativos ainda muito tecnocratas, muito baseado em conteúdo. Então, eu passei por alguns processos de formação e que era a apresentação de recurso puramente. Não, vamos conhecer aqui o Google Sala de Aula, vamos conhecer aqui o Jamboard, vamos conhecer aqui o Google Forms. Sim, mas como é que a gente vai fazer a implementação disso em nossa prática? De uma forma significativa, que não seja somente algo instrumental, tá? Eu estava lendo nesse último período aí uma dissertação de mestrado lá da VUNESP, São Paulo, em que a pesquisadora ela descreve uma situação em que ela estava acompanhando uma professora indo ao laboratório de informática com os estudantes. Essa professora de língua portuguesa, ela levou os estudantes para o laboratório de informática para digitar um texto que tinha no livro didático. Não querendo, de jeito, qualidade e maneira, crucificar a professora, porque, na verdade, ela fez isso, por quê? Porque a formação que ela teve acesso em tecnologias educacionais não a estimulou a refletir sobre as tecnologias. A formação a qual ela teve acesso foi uma formação instrumental, para ela ver a tecnologia como instrumento e não como fundamento, tá? Então, quando eu vejo tecnologia como instrumento,
eu vou lá e levo o aluno para o laboratório de informática para ele digitar um texto, para ele pesquisar na internet, para ele jogar na internet. E o que acontece? Isso é um uso instrumental, quando na verdade o estudante ele poderia ter acesso ali a recursos que geralmente ele não tem acesso, para fazer um uso muito mais amplo, né? Mas para isso ele precisa alguém mediar essa situação, alguém mediar essa utilização, e esse alguém é o professor. Mas para o professor fazer isso, ele tem que ter acesso à formação continuada e de qualidade. Então, não pode ser um processo formativo de 1 mês, 2, e acabou, e vá, professor, para a sala de aula que o senhor está preparado. Não, tem que ser um processo contínuo de formação. Professor é um indivíduo que ele tem que estar sempre em formação. Então, ele tem que estar sempre em busca de ampliar os seus horizontes. O Adelton falou, não é isso não, só tem uma pergunta em português, aí você responde, ela agradece. Beleza, Adelton. Eu vou compartilhar aqui, e aí quando eu estiver compartilhando, você tenta de novo, tá bom? A Mari está falando isso mesmo, principalmente porque a maioria dos alunos não tem acesso aos meios pedidos. Exatamente, Mari. E isso daí é uma questão que eu estou lendo bastante sobre isso, que é a inclusão digital, democratização digital, que ela não existe, né? Ela ainda é uma utopia no nosso país. Então, quando a gente fala de democratização digital, a gente está falando de democratização digital para poucos. Por exemplo, o que aconteceu? Quando as aulas foram suspensas, rapidamente a rede particular de escolas, elas colocaram os professores para, começarem a produzir aulas, videoaulas, vídeos e etc e tal. E a educação remota se processou. Então, eu tenho contato com colegas que têm filhos, que em abril os filhos já estavam tendo a tal da educação remota. Na rede pública, não. Na rede pública demorou um pouco, mas alguns locais se ajustaram e fizeram, alguma coisa. Alguns ainda estão tentando se ajustar e outros não se ajustaram para os estudantes terem acesso. Quando eu falo se ajustarem, gente, eu estou falando em dar acesso a esse estudante ao recurso, tá? Ah, mas é porque se acredita que todo mundo tem um smartphone hoje, nem todo mundo tem um smartphone, tá? Então, existe a lenda de dizer, não, porque esses meninos jovens aí tudo tem acesso à internet. Isso não é a realidade. A realidade é outra. Se você for ver a pesquisa TIC Educação 2019, demonstra que somente 36% dos domicílios da classe C, D e E têm acesso à internet. 36%. Quando a gente vai para a classe A e B, esse número salta para 97%. É um salto. É um salto. Então, quando a gente vê números desse, a gente tem a certeza que a democratização digital ainda é um ideal distante em nosso país. Infelizmente. Por quê? Porque quanto mais distante tiver essa democratização digital, principalmente nesse momento agora pandêmico, que a gente vê direto aí nos noticiários, mostrando os alunos tentando se equiparar para o Enem, se preparar para o Enem, e você vê que aquele aluno da escola particular, ele tem o quê? Ele tem um notebook, geralmente, Um notebook aberto na frente dele, ele tem livros, ele tem o smartphone, ele tem a internet, ele tem o lazer, que não pode só estar ali mergulhado no livro, ele tem que ter um momento de lazer, um momento para relaxar a mente dele, relaxar a cabeça dele daquilo ali. E o menino da escola pública, o que ele tem? Ele, geralmente, se tiver um
smartphone, que a internet não é muito boa, porque é uma internet pré-paga, então ele assiste um vídeo, daqui a pouco acabou os créditos dele, ele tem que carregar, tá? E, enfim, então é muito desigual. Eu acredito que a pandemia, ela está descortinando uma realidade que a gente, assim, passava batido. A gente sabia, mas a gente passava batido, né? Toda vez que eu fazia, que a gente ouvia, né, os nossos professores lá no curso da gente falando sobre tecnologia, eles sempre falavam, não, porque hoje em dia todo mundo tem um desse, tem um smartphone. E não é real isso. A pandemia, ela tá colocando isso bem demarcado pra gente. Isso não é a realidade. A realidade é que uma grande parte da população tem o smartphone, mas não tem acesso à internet. Então, você ter um smartphone sem acesso à internet é o mesmo que você ter um telefone. O smartphone, ele é um mini computador na sua mão. Contudo, se ele não tem acesso à rede, ele só é um telefone. Telefone analógico, tá? Então, é importante que a gente, aqui nesse processo de formação, a gente não discuta só recursos tecnológicos, que a gente discuta também sobre a influência desses recursos tecnológicos na... eu ouço muito falar sobre o seguinte, porque vai mudar, né? Esse contexto agora da pandemia apresentou para a gente que a gente precisa ter as tecnologias dentro da sala de aula, a gente precisa ensinar mediado por tecnologias. Sim, a pandemia descortina essa realidade. Contudo, é como a Soraya falou, Soraya Guerra, que falta formação à professora sobre novas tecnologias e a interação com esse ambiente. Então, é o que eu estava falando, Soraya. Essa formação, ela não pode ser um curso só. Ela tem que ser uma formação contínua. Então, o que é o meu processo de formação? É uma formação contínua, em que você está hoje aqui comigo na segunda fase e eu já estou pensando na terceira fase, que vai ser a tal da animação, vai ser a gente produzindo os objetos digitais de aprendizagem, que é a gente criando, tá? No processo para trabalhar com os nossos estudantes. Então, é o professor autor, é o professor produtor, é o professor criativo, tá bom? Porque quando você conseguir fazer isso, é porque você tem autonomia tecnológica. E você ter autonomia tecnológica não significa que você é o bambambam das tecnologias, não. Significa que você sabe fazer o uso da tecnologia que vai além do instrumental, que vai além de pegar e levar o aluno para o laboratório de informática para digitar um texto que está no livro didático. Então, é você se autorizar perante as tecnologias e saber fazer o uso. Então, não é importante só conhecer recursos. É importante que você seja autônomo tecnologicamente. Que você decida. Não, eu quero fazer uma aula gamificada com o meu estudante. Ótimo! Como é que você pretende fazer essa aula gamificada? Eu vou usar o Quizlet, eu vou usar o Plickers, eu vou usar o Kahoot. Ou você pode, você mesmo, produzir um game com seus estudantes. Necessariamente, você ser autônomo tecnologicamente não quer dizer que todo dia você vai dar uma aula com programas aplicativos. Você vai poder escolher. Eu quero hoje dar uma aula utilizando uma apresentação que eu fiz no Prezi. Eu quero hoje dar uma aula de quadro e piloto. É você ser autônomo, você se autorizar. O Adalto está dizendo que é sempre isso, e é isso que eu sempre digo aqui na escola, Simone. Exatamente. Mas essa é a realidade. A gente tem que deixar de olhar
Primeiro, deixar de olhar a tecnologia como um bicho de 7 cabeças. Não é, né? É difícil? É. Eu disse aqui para vocês no começo da live. A minha primeira live eu fiz no dia que eu abri esse processo formativo. Você quer ver minha primeira live? Tá lá no meu canal. Vai lá no meu canal, procura lá em maio. Acredito que foi 18 de maio, 17 de maio, foi minha primeira live. Live de apresentação. Foi perfeita? Não. Mas aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. A minha animação que eu apresentei para vocês logo no começo da live, tá perfeita? Não, mas foi minha primeira animação. O importante é fazer. Depois você aprimora. Você faz hoje uma apresentação lá no Prezi e bota lá para mim no Google Sala de Aula para eu ver. Poxa, a apresentação ficou boa. Poxa, essa apresentação podia ser melhor. Por que não botou um vídeo? Por que não botou uma imagem? Então, o meu feedback para você vai ser esse. Eu gostei dessa apresentação. Já dá para usar com seus estudantes. Pega, aproveita. Faz logo uma apresentação dentro de um tema que você já vai usar. E aí, ficou legal, ficou bacana, bota um vídeo a mais, bota uma imagem a mais e manda ver, compartilha com eles. E depois prepara um Mente, tá? Entra lá no Mente, é em inglês, o site é. Mas o que acontece? É um inglês básico, dá para você se virar, uma palavra ou outra que você se morde. E prepara lá para ele, no final daquela aula, ele responder o que ele achou, o que ele sentiu, se ele gostou, se ele não gostou, se ele aprendeu alguma coisa. Então, você já prepara lá para ele, tá bom? A Letícia está dizendo que a primeira fase está disponível. Tá, Letícia, todos os vídeos estão abertos lá, tá bom? A Luciana está dizendo, sempre me atualizo. É isso aí, Lu. Tem que estar sempre se atualizando, sempre em busca do novo. Pode sugerir algum curso que não esbarre na mera apresentação de recursos a toque de caixa, seja mais prático? Se eu posso sugerir, Cláudio, um curso para você que não seja só a mera apresentação de recursos, você está no curso, Cláudia. Esse é um curso que eu não vou só apresentar o recurso para você, eu vou apresentar o recurso, fazer com que você bote sua mão na massa e faça lá para mim olhar, para mim acompanhar você. E além disso, Cláudia, a gente vai discutir essa temática, tá? A live que eu faço com vocês, que vai ser semanal, hoje foi a primeira, na segunda que vem a gente tem a segunda, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sempre estar discutindo aqui comigo, trazendo da vivência de vocês. Olha, Simone, eu quero aprender mais sobre tecnologia, mas eu não entendo, não é para mim. Cara, não existe isso. Eu tô dizendo para você, a primeira vez que eu fiz uma live na minha vida foi há 3 meses atrás. 3 meses atrás. Hoje eu já faço live com fundo de croma. Esse fundo aqui é uma arte, tá? Então, começou bem simplesinha. Minha primeira live tá lá no meu canal. Vão lá, assistem. Dêem um like também nesse vídeo e no de lá, tá bom? Bem simplesinha. Hoje a minha live já tem outros, eu compartilho tela e já vai evoluindo, porque o ser humano é isso. O ser humano é evolução constante, pessoal. A Alda tá falando, Cláudia Guerra, para mim também não funciona, é preciso tirar dúvidas. É isso, por isso que tem o grupo lá da gente, o nosso ambiente lá no Google Sala de Aula. Eu espero que vocês já tenham entrado, tá bom? Vou botar de novo para vocês verem. A Alda está dizendo tem termos que não conheço na tecnologia. Alda, a gente está aqui para aprender junto. Esse é um processo de interação constante, tá bom? Alda Simone. Pessoal, eu vou colocar de novo para vocês lá o Mente, vou compartilhar com vocês, porque eu preciso que vocês respondam para a gente ter uma ideia, tá bom? Mas antes de compartilhar o Mente, eu vou compartilhar o código da Google Sala de Aula para que você entre, tá? No Google Sala de Aula
e possa fazer parte do nosso grupo, beleza? Por que que é importante? Porque é importante que lá você vai poder botar a mão na massa. Lá já tem 2 atividades para você produzir uma apresentação no Prezi, para você produzir uma apresentação no Emaze, e você vai fazer como para eu ver isso? Você vai compartilhar o link da sua apresentação comigo lá nos comentários da atividade. Então, pega aí o código da sua turma L4TCWIZ. Esse é o código da sua turma, tá? Vou colocar nos comentários. O código é L4TCWIZ. Então, é com esse código aí que você vai poder acessar o nosso ambiente virtual, tá bom? E aí você acessa o ambiente virtual, vai fazer parte lá do nosso ambiente virtual, vai fazer parte das atividades. E além disso, logo de entrada eu peço para você se apresentar. Coloca o seu nome, o que é que você faz, você é professora da educação básica, você é professora universitária, você é professor do ensino fundamental 1, fundamental 2, educação infantil. Então, se apresenta lá rapidamente, qual a disciplina que você trabalha e mão na massa. Já tem 2 atividades lá esperando para vocês. Essas atividades ficam abertas até domingo, 23h59. Segunda-feira já vai ter uma live nova e já vai ter atividade nova para você também. A Alda está perguntando, e o login? Alda, o login é você entrar na sua conta Gmail. Você entra na sua conta Gmail, vai lá nos aplicativos Google, tá? Naqueles quadradinhos, 9 quadradinhos, e procura lá o Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula, você procura e inclui o código para entrar na nossa turma. Beleza, pessoal? Então, agora eu posso compartilhar com vocês o Mentimer, porque eu preciso que vocês respondam lá para mim, beleza? Vou compartilhar com vocês o Mentimer. Então, essa aqui é uma pergunta, tá? 13 pessoas responderam. O quanto vocês estão comprometidos. E aqui a outra pergunta que só 3 pessoas responderam. Bora lá, pessoal. Utilize 2 palavras que definem como você está se sentindo em relação ao contexto atual. Aí botaram aqui tranquilo, cansado, difícil, preocupada, muito. Então, por favor, vão lá. O código aqui, ó, 601030, www.mente.com. Você entra lá e responde essas 2 perguntas. Essa aqui, utilize 2 palavras que definem como você está se sentindo. E aí você clica e vai para outra. Quanto você está comprometido com a segunda fase de formação em tecnologias educacionais. Teve uma pessoa que disse que está pouco comprometida. Bem, uma pessoa que está pouco comprometida, você acha que ela vai aprender muito aqui comigo? Comprometimento é tudo, pessoal. Quanto mais você se comprometer, mais você vai aprender. O aprendizado, ele vem mais do indivíduo do que do professor, tá? Eu tô aqui não como uma professora de vocês, eu tô aqui como uma colaboradora. A minha intenção aqui é interagir e aprender com vocês e colaborar com a aprendizagem de vocês também. Então, vão lá no Mentimer. Então, vocês clicam, ó. Ó, já tá aparecendo aqui, ó. Já tá aparecendo, 4 pessoas. Cadê, pessoal? Bora, entra aí, por favor. São 2 palavras. Tem gente colocando uma palavra só. São 2 palavras, ó. Utilize 2 palavras que definem como você está se sentindo em relação ao contexto atual. Então, entra www.mente.com.
Usando o código 601030, você entra e vai e coloca 2 palavras, tá bom? E depois você vai e responde o quanto você está comprometido com a segunda fase da formação de professores em tecnologias educacionais. Já digo a você, se você está pouco comprometido, você não vai aprender muito, tá bom? Preocupada, ansiosa, cansado, tranquilo, difícil, muito. Bora, meu povo, só tem 4 respostas? Quantas pessoas tem aí? A segunda pergunta não aparece, não. Você tem que clicar na setinha lateral, Cláudia. Bora lá, já tá. Tô esperando vocês entrarem, hein? A gente tem aqui 16 pessoas assistindo, eu só tenho 4 respostas? Pelo amor de Deus, pessoal. 17. Bora lá. Cadê vocês que não entram? Tá todas as informações lá, www.mente.com. Entra com o código 3010 ou 601030, desculpa, 601030. A seta lateral do teclado, Adelton. A seta lateral do teclado, você vê uma pergunta, depois você vai com a seta lateral e você vai para outra pergunta. Bora, pessoal. Cadê? Deixa eu ir lá ver. 7 pessoas. Ó, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Esperançosa, precavido, cansado, preocupado, tranquilo, resiliente, ansiosa de novo. Vocês estão percebendo o que vai acontecendo? Quanto mais você vai respondendo, você está percebendo o que vai acontecendo com o formato? Ela vai formando uma nuvem de palavras, uma nuvem de ideias, tá? Então, essa nuvem de ideias vai te dar uma noção de como as pessoas estão ali percebendo aquele momento. Isso é bacana demais para você estar interagindo com o seu estudante. Você, por exemplo, você não vê seu estudante há praticamente 4 meses, 4 ou 5 meses, né? 5 meses. A gente não tem contato com os nossos estudantes pessoalmente. Então, essa aí é uma ferramenta que você pode utilizar para, tipo assim, você fez uma videoaula, mandou lá para o menino, né? Disponibilizou na plataforma digital, mas você queria saber como é que ele está se sentindo. Como é que ele está vivenciando esse momento? Então, é uma ferramenta ideal. Aí você diz, mas ele pode responder mentindo. Pode, gente, mas já é uma tentativa. A Sueli diz que não conseguiu ir para outra pergunta, Sueli. Poxa, já respondeu a primeira, a segunda não aparece. Nem você batendo na setinha, Delton? Setinha lateral do teclado? Porque é assim que eu vejo minhas perguntas, gente. Vou fazer agora aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho 13 respostas na segunda pergunta e na primeira pergunta eu tenho 8 respostas. É só a setinha lateral. A setinha lateral do teclado, tá? Então, você volta com uma, você vai com outra. Reinventar-se, ó, botaram aqui reinventar-se, adorei. Reinventar, exatamente. A gente tem que se reinventar. É isso aí. Gostei de quem botou reinventar, viu? Andou bem. A gente tem que ver isso como um desafio que a gente vai
enfrentar, a gente vai lutar e a gente vai conseguir. Tá com defeito o meu teclado da seta. Oh, poxa, que pena. Mas a ideia é essa. Eu gostei demais de estar aqui com vocês. A gente já está chegando na hora do fim, tá bom? Da nossa live. Mais uma vez, agradecer demais a vocês. Lembrando para vocês que a gente vai ter agora a continuação pelo ambiente, né, da Google Sala de Aula. Então, você tem essa semana toda para fazer suas atividades lá. As atividades são uma apresentação do Prezi, uma apresentação do Emaze. O código tá aqui nos comentários, tá? Eu já coloquei Google Sala de Aula e o código. Vou colocar de novo, tá bom? Vocês entram, tá? Pela sua conta Gmail, vai lá nos aplicativos da Google for Education, procura lá Google Classroom, clica no Google Classroom, coloca o código, tá? Ele vai perguntar se você quer criar uma nova sala de aula ou você quer participar. Você vai participar com esse código, tá? O L4TCWIZ. Esse é o código da nossa sala de aula. Lá já tem 2 atividades para você fazer. Antes de você ir para as atividades, eu te peço encarecidamente que você se apresente, tá? Coisa rápida, o nome, qual é a modalidade de ensino que você trabalha e há quanto tempo você trabalha, disciplina, enfim. E outra coisa, tem um contrato de aprendizagem lá disponibilizado em PDF. Eu queria que você lesse aquele contrato de aprendizagem, porque é por aquilo ali que a gente vai delimitar nossa caminhada aqui nessa segunda fase de formação. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês, tá bom? Eu espero ver as atividades de vocês durante a semana, tá bom? Eu espero muito ver essas atividades de vocês durante a semana, aí até domingo, às 23h59, você tem para fazer essas 2 atividades. Não deixe para a última hora, pega um tempinho aí que você tenha, senta aí. Os 2 aplicativos são bem intuitivos. Eu tenho um vídeo para cada aplicativo, eu fiz um vídeo explicando direitinho a utilização, beleza? Então, agradecer demais a todos vocês, tá bom? Dizer que foi um prazer ter vocês aqui nesse momento, beleza? Segunda-feira que vem tem mais outra live. Enquanto isso, vocês vão estar lá no ambiente da sala de aula, do Google Sala de Aula, colocando a mão na massa, literalmente, e fazendo. Luciana disse, vou tentar fazer. Beleza, Lu? Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque o vídeo que eu postei, gente, meus vídeos são bem assim, sabe? Bem explicadinho mesmo. Então, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. Foi excelente essa abertura, tá bom? Agradecer demais a todos. E eu vou finalizar essa live, né? Fazendo a minha homenagem aos mais de 100 mil mortos por conta dessa pandemia. Eu acho que não dá para esquecer 100 mil vidas. São 100 mil famílias aí chorando. Tem família que está chorando duplicado, triplicado, porque morreu pai, mãe, morreu mãe, filho, enfim. Então é muito triste tudo isso que está acontecendo. Isso me perpassa demais toda essa situação, beleza? Muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês prestigiarem o meu processo de formação.
Eu espero ver a atividade de vocês, eu espero colaborar com vocês, interagir com vocês lá no ambiente da nossa sala de aula. Segunda-feira tem mais. Eu que agradeço. Luciana está dizendo 100.543. Mas eu fiz o post com 100 mil só, Luciana, porque para mim 100 mil é um número que mexe, né? Não só para mim, eu acho que todo mundo está bem mexido com essa situação. Soraya, eu que agradeço, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, se cuidem, porque estamos vivendo tempos atípicos, mas precisamos nos reinventar, beleza? Um beijo no coração, façam a atividade de vocês, tamo junto, tchau, tchau.